Glória a Deus. Graças a Deus. Cumprimento a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu vou fazer um estudo aqui que vai ser muito importante para você. Eu escuto muitos crentes, né? Falando assim, a lei foi quebrada, eu vivo na graça. Vamos aprender um pouco sobre isso. Amém, irmão? Primeiro eu vou explicar o que é lei, o que é graça, o que é evangelho, o que é cartas de Paulo, o que é Apocalipse. Se eu não explicar, não tem como eu entrar no estudo. Amém? Irmãos, olha, o Senhor Jesus pregou para o jovem rico a lei. Amém? O Senhor Jesus era um pregador da lei. O jovem rico falou assim, olha, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou, tu conheces os mandamentos. Mandamento e lei é a mesma coisa. Como interpreta? Ele falou... Aí ele falou, tu conhece o mandamento? Ele não falou como interpreta, não, isso é para fariseu. Ele falou, tu conhece o mandamento? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Lembrando que o jovem rico falou que ele queria saber o que fazer para herdar a vida eterna. Pode ler lá, né? Do jovem rico. Aí Jesus falou, não matarás, não adulterarás. Jesus pregou a lei. Você vai falar, ele é judeu? Não. Ele perguntou como fazer para herdar a vida eterna. Jesus não é mentiroso. Ele falou, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Era judeu. Aquilo era uma constituinte de um país. Respondeu sabiamente. Só que ele não cumpriu o segundo, que é amar o próximo como a ti mesmo. Tinha muita gente com fome. Então, por isso que Jesus deu um download ali na lei. Aí ele explicou. Ele falou assim, ó, então vende tudo que tem e dá para os pobres. Você não está falando que segue o segundo maior mandamento? Então, Jesus pregava a lei. Os fariseus... Quando ele falou, qual o maior mandamento? Aí o fariseu falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua força, tal. E o teu próximo a ti mesmo. Jesus chegou para o fariseu e falou assim, não estás longe do reino de Deus. Amém? Pode ler lá também. A resposta para o fariseu. Vou ver se eu entro aqui. Amém? Jesus era um pregador da lei. Pastor, e a igreja primitiva? Devolvia o dízimo no templo. Ofertava nos pés dos discípulos, porque eles não podiam entregar o dízimo que era do templo nos pés dos discípulos. Tem gente que fala que a igreja primitiva não devolvia o dízimo. Fraqueza de leitura de Bíblia. Judeu, Paulo ia na igreja sábado como era de costume. Os discípulos não foram no turno de Jesus porque era o 7º dia, eles esperaram o primeiro dia da semana para ir. Paulo, quando viu aquele manto de répteis, quadrúpedes, Deus não mandou ele comer cobra, aqueles trem não. Aí ele falou, nunca comi nada imundo e nunca toquei. 3 vezes ele respondeu a mesma coisa. Aí quando ele ficou pensando, ai, Deus está indo contra a lei dele? Aí apareceu 3 gentios. Aquela visão representava os 3 gentios. Não mandou ele comer nada não. A igreja de Jerusalém, quando viu que Paulo estava aproximando dos gentios demais, fizeram uma reunião. Era totalmente judaica. Amém? Jesus é judeu. Ele chegou para a mulher samaritana e ele falou, eu sou judeu. E a salvação vem dos judeus. O Senhor Jesus falou assim, eu não vim quebrar a lei, eu vim cumpri-la, passará o céu e a terra, não cairá um tio da lei. Irmãos, a lei é a vontade de Deus. A lei é a vontade de Deus. Amém? Antes da terra ser formada, já existia a lei de Deus, que é a vontade de Deus. Antes de Adão e Eva. Ninguém pode quebrar a lei, nem o apóstolo Paulo pode quebrar a lei. Tem gente que fala, o apóstolo Paulo quebrou a lei. Quem é o apóstolo Paulo? Nem o Senhor Jesus, que é muito maior que ele, nunca quebrou a lei de Deus. E sabe o que a igreja primitiva pregava? Que Jesus era o Messias da Torá. Por que você acha que Deus, na sua sabedoria, deixou ele ser criado nos pés de um super rabino? Pode olhar que quando a igreja estava sendo perseguida, Gamaliel falou assim, ó, cuidado, vocês não estão lutando contra Deus. Se essa coisa for de Deus, vai continuar. Se não for, vai parar. Ele deu um conselho ótimo, porque era um super rabino. Porque Deus sabia que Paulo tinha que aprender com o super rabino, porque ele tinha que explicar para o povo que Jesus era o Messias da Torá. As cartas de Paulo foi ingressada na Bíblia. Cartas de Paulo é simplesmente carta, irmão. É como um telefonema para o dirigente. Ele mandava uma carta para o dirigente guardava. Depois de muitos anos, ela foi achada e ingressada na Bíblia. A Bíblia sempre foi só a Torá, irmão. Tira isso da sua cabeça. A Bíblia sempre foi a Torá. Aí depois de muitos anos, Septuaginta foi ingressando as cartas de Paulo. Sabe o que é Apocalipse? É uma visão. Se você não acredita em visão, você pega o livro de Apocalipse e joga fora. É uma visão que João teve. Não é Bíblia. Quer dizer, é Bíblia, porque Bíblia é um conjunto de livros. Mas não é a lei de Deus. Evangelho, boas novas, o download que Jesus deu. Jesus falou, está escrito, não adulterarás, eu porém vos digo.
Só de olhar para uma mulher, o que Jesus fez? Atualizou a lei, ele é a própria palavra, ele deu um download. Você nunca leu na Bíblia que ele falou que eu não vim quebrar a lei, mas eu vim cumpri-la? E tem uma parte na Bíblia que fala assim, todo que ensinar aos homens a lei será chamado grande, que não ensinar será chamado pequeno. Aonde você pôs na cabeça que teve um irmão da igreja do véu, chegou para mim e falou, seu pastor, nós estamos só na graça, eu estou quase pedindo ao pastor para não arrancar a Bíblia, o Velho Testamento. Não existe Velho Testamento, irmão, existe a vontade de Deus, que é a lei de Deus. Para nós arrancar o Velho Testamento e ficar só no Novo, porque nós vivemos o Novo. Eu falei assim, irmão, então você não vive a lei? Não, ele não. Eu falei, então você pode matar, você pode roubar, tá tudo na lei, você não precisa devolver dízimo, mas eu já não devolvo. Eu falei, não precisa honrar seu pai e sua mãe. A lei nada mais é do que um manual de instrução do homem. Deus fez um homem e depois mandou para Moisés um manual de instrução. Por isso que lá nos Salmos fala assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu eu não tenho dúvida nenhuma que ela é feita, não. Os anjos obedecem, os anjos que não obedeceu foi expulso. A lei é a vontade de Deus. Apenas isso. A lei é a vontade de Deus. Está dando barulho, é porque o meu vizinho do lado está colocando umas coisas na parede. E eu não vou parar esse estudo, seu inimigo. A lei nada mais é que a vontade de Deus. Amém? A lei é o manual de instrução do homem. Quando você compra o ventilador e não vem um manual de instrução, o homem, se não obedecer um manual de instrução, o lugar dele é penitenciária, cemitério, vai ficar em falha. Então, irmão, a igreja primitiva, põe na sua cabeça isso, irmão. As cartas de Paulo é recado para o dirigente. A visão de João, um sonho, uma visão que ele teve. E as boas novas, que é o Evangelho, foi ingressada na Bíblia 100 anos depois. Antes desses 100 anos, a igreja devolvia o dízimo, a igreja pregava no templo, a igreja não saía do templo, eram judeus. A igreja abria a Torá para pregar, Jesus abriu a Torá para pregar. A igreja sempre usou a Torá, irmão. Sabe o que o apóstolo Paulo fala em Romanos? O apóstolo Paulo é um rabino. Sabe qual é o conceito de pecado? Está lá em Romanos. Fala que o pecado é a transgressão da lei. Se não há lei, não há pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei. Amém, irmão? Se não há lei, você pode pecar à vontade. Porque o pecado só é visto porque existe uma lei, um mandamento de Deus, uma vontade de Deus. Se não houvesse vontade de Deus, não existia pecado. Então, qualquer teórico, você pergunta o que é pecado, está lá em Romanos, ele vai falar, o pecado é a transgressão da lei. Em outras partes, o pecado é a transgressão dos mandamentos. Teve um jovem que colocou no vídeo que eu mandei para o pastor Júlio César ali assim, você está falando que o sacerdote pode comer do dízimo? Isso é no Antigo Testamento, nós estamos na graça. Ô meu irmão, nada a ver. O Novo Testamento é a sombra do Antigo. Amém, irmão? A Bíblia sempre foi uma só, a Torá. Aí depois outros livros, que Bíblia é um conjunto de livros, foram ingressados depois de muitos anos. Amém? Vamos ler um versículo para afirmar isso aí, tá bom? Então diz assim, ó. Mateus 5, 17, 19. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto como menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino de Deus pequeno dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Amém, irmão? Mateus 5, 17, 19. Agora vamos ver lá em Mateus 21, 42. Amém? Perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, é maravilhoso aos nossos olhos. Amém? Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Louvado seja Deus.
Aqui, palavra que procede da boca de Deus. Moisés e Elias. O que significou Moisés e Elias no Monte da Transfiguração? A Tanakh e a Torá. Profetas maiores e menores, a Tanakh. E a Torá, Moisés. Por isso que ficou Moisés, Elias e Jesus no meio. Aí ele falou a ele escutai. Aí tem gente que fala assim, ele está abolindo? Não. Não. É porque ele quis dizer que agora chegou a palavra. Porque o judeu estava lá venerando a Torá no templo, sendo que a Torá estava andando no meio deles. Amém? Então vamos lá. Lucas 10, 25, 26. E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus falou, o que está escrito na lei? Como interpretas? Jesus pregou o que para a vida eterna? A lei. Tanto que quando ele respondeu, Jesus falou, faz isso e viverás. Não estás longe do reino de Deus. Amém? Lucas 4, 16 e 17. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Então quer dizer que Jesus guardava o sábado. Amém? Aqui está falando segundo o seu costume. E levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Irmão, judeu, rabino, jamais ia dar a Torá para Jesus sem barba. Judeu venerava na barba. Judeu era sumo sacerdote, tinha um cabelo aparado até a altura do ombro. Olha os estudos que eu coloquei aí no canal, não posso dar a volta. Amém? Entra aí que você vai ver eu explicando sobre isso. Jesus veio igualzinho os judeus queriam, que ele falou, eu vim para os meus, com barba. O rabino sempre se gloriou na barba. Jesus jamais ia pegar nesse pergaminho se ele não tivesse igual os judeus queriam. Jesus chegou para a mulher samaritana e falou assim, eu sou judeu e a salvação vem dos judeus. Vai olhando aí minhas experiências, olha os estudos aí que vocês vão aprender no canal. Minhas experiências, um anjo que eu vi de barba. Amém, irmão? Tá tudo aí. Se eu mentir, é blasfema contra o Espírito Santo. Amém? Mateus 22, 29. Respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Sabe por que Jesus falou esse povo erra por falta de conhecimento? Porque o pecado é a transgressão da lei. E naquela época não existia Novo Testamento. Por isso que ele falou, errai não conhecendo essa Escritura. A pessoa peca é quando não conhece a lei de Deus. A lei é o manual de instrução do homem. Amém? Vou ter que ser rápido por causa do espaço no celular. Lucas 18, 31. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus, eis que subimos para Jerusalém, e vai se cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante do Filho do Homem. Jesus é o cumpridor da lei. Amém? Lucas 18, 31. Agora, Lucas 21, 22. Diz assim, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito por intermédio dos profetas, no tocante do Filho do Homem. Foi cumprir a lei, é um cumpridor da lei. Jesus tinha um maior que Jesus lá em cima. Ele era totalmente submisso. Amém? A seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importa se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Amém? Na Torá, na Tanakh e no livro de Salmos, que são canções acompanhadas de saltério. Amém? Lucas 24, 44, que foi isso, né? Agora vamos em Mateus 26, 54. Diz assim, como, pois, se cumprirão as escrituras segundo as quais assim devem suceder? Mateus 26, 54. Amém, irmão? Ele veio porque as escrituras é a vontade de Deus. Jesus veio fazer a vontade de Deus. Amém? João 8, 47. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. A palavra de Deus ali tinha Novo Testamento, irmão. A lei de Deus. Quem é de Deus ouve a lei de Deus. Como é que você vai jogar a lei fora? Ali nem existia Novo Testamento ainda. Jesus está lá na terra lá. Ninguém tinha escrito. O Evangelho foi escrito por Lucas mais de 160 anos depois. 80 anos depois, não sei quantos anos. Amém?
João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são estas mesmas que testificam de mim. As Escrituras têm o que nela? A vida eterna. Foi o que ele pregou para o jovem. Você quer viver, irmão? Obedece à vontade de Deus, obedece à lei de Deus. Amém? João 10,35 diz assim, ó. Se ele chamou Deus, aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Escritura, mandamentos, lei, não pode falhar. Amém, irmão? João 17,7. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a tua lei é a verdade, os teus mandamentos é a verdade. Amém? Então vamos lá. Mateus 5, 17, 19. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mateus 5, 17, 19. Já lemos isso, né? Agora vamos lá em João 5,10. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tem gente que fala que é um só, né, irmão? São duas pessoas totalmente distintas. Eu vou fazer o estudo de novo, no meu canal tem aí, porque eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas o som ficou ruim, eu vou fazer esse estudo de novo. Amém? Vou fazer esse estudo de novo. Se der caneta, eu vou até marcar esse versículo, para mim colocar lá também. Amém? Tá aqui. Vou marcar. Para mim fazer o estudo de novo, porque eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém, irmão? Mandamento do meu Pai. Amém? Vontade do meu Pai, em outra tradução. Vou repetir. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado o mandamento de meu Pai, no seu amor permaneço. Amém? Jesus é a palavra, irmão. Ele podia estar download na lei, esticar ali a hora que ele quiser. Outro dia eu cheguei para um rabino messiânico que falei, são quantos mandamentos? Ele 10, eu falei 11. Ele 10, eu 11. Eu falei, você crê no Mashiach? Que é Cristo, ele crê. Que é Jesus Cristo, ele crê. Então são 11. Ele então prova. Eu falei, Jesus falou, novo mandamento vos dou. Que ameis uns aos outros como eu vos amei. 11. Já não são 10 mais. Peguei ele calou. Amém? Então vamos lá. Marcos 7, 6, 13. Acompanha aí. Respondeu-lhe, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, negligenciando o mandamento de Deus. Tem gente que fala assim, ô irmão, a igreja de Deus amou. Os irmãos doutrinados pregam mandamento de homem. Irmão, mandamento de homem que fala que era não lavar as mãos. Não pode tocar em ninguém. Não pode acender uma luz no sábado. É mandamento de homem. Quando a pessoa está pregando para você largar o seminudismo, para você andar tampadinho, isso é mandamento de Deus, irmão. Porque a Bíblia é contra a sensualidade, a seminudismo. Amém? Não confunde as coisas, não. Amém? Isso aqui foi falado em outra época. Mandamento de homem lá é... Por que seus discípulos comem sem lavar as mãos? Vamos confundir também. Amém? Ensinando preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Era o Talmud, eu tenho o Talmud aí. Deus mandou 10 mandamentos, ele se transformou em 913. O Talmud são 913 mandamentos. Amém? Diz-lhe ainda, a lei de Deus moral nunca vai ser quebrada. O que foi quebrado é a lei cerimonial. É isso aqui, Talmud. Festas, mesmo assim tem judeu messiânico que fala que tem que obedecer às festas, que é mandamento também. Mas eu acho que a lei cerimonial foi quebrada. A mesma lei moral nunca pode ser quebrada, irmão, porque isso na lei não há pecado. Porque em Romanos fala o pecado é a transgressão da lei. Amém? E eu não sou adventista não, eu congrego na Deus Amor. É porque tem que comer Bíblia, tem que ler Bíblia. Amém, irmão?
E disse-lhe ainda jeitosamente: rejeitais o preceito de Deus para guardares da vossa própria tradição, pois Moisés disse: honra o teu pai e tua mãe. Mandamento. Quem maldisser teu pai e tua mãe seja punido de morte. Agora o mandamento de homem. Vós, porém, disseis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é Corban, isto é oferta ao Senhor. Está vendo? Eles mudou a lei. Aí é mandamento de homem, você mudar o que Deus está falando. Agora, quando você prega para a mulher não andar com calça comprida, que mostra a sensualidade do corpo, ou saia justa, você está pregando contra o seminudismo, contra a palavra lascívia, que é sensualidade e excesso, não tem nada a ver. Você está ainda dentro dos parâmetros de Deus. Amém? Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitides. Fazeis muitas outras coisas semelhantes. Marcos 7, 6, 13. Agora vamos ler em Marcos 10, 17, 19. Diz assim, ó: e pondo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Se só um bom que é Deus. Por que Jesus falou para não chamar ele bom? Que tinha? Depois nós vamos fazer esse estudo. Mas tem aí, ó, porque eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Se você conseguir entender, que eu vou fazer outro no meu canal aí. Só um bom que é Deus, sabei os mandamentos. Aqui, ó, e o que ele perguntou? O que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele não está pregando aqui no Novo Testamento, que não existia. Aí ele vai falar o que o jovem rico tem que fazer para herdar a vida eterna. Vamos ver o que ele tem que fazer. Conhece os mandamentos, conhece as leis. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Marcos 10, 17, 19. Como é que a lei foi abolida? Se Jesus está mostrando para o jovem como herdar a vida eterna. E a Bíblia fala que o povo erra por falta de conhecimento, por falta da lei. O povo erra por falta de não conhecer a vontade de Deus, que é a lei, é o manual de instrução. Amém? João 10, 35. Se ele chamou Deus aquele a quem foi dirigida a palavra, a Escritura não pode falhar. Marcos 12, 28, 31. Chegando dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo que Jesus houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a sua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Amém? Então você não precisa obedecer isso aí se a lei foi quebrada. A coisa é sem lógica. Amém? Que fazer para herdar a vida eterna? Eis que certo intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A lei. É a vida eterna que está em jogo. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, todo o seu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe respondeu corretamente: faze isto e viverás. Amém, irmão? Cartas de Paulo é recado de Paulo, cartas de Paulo. Podemos seguir tudo que Paulo pregou? Sim. Lá em Coríntios 14 ele falou assim: sabei que as coisas que eu vos mando são mandamentos do Senhor, se não é que credes em vão. Ou em outras traduções fala assim: ignora isso ou serás ignorado. Coríntios 14, 9. E ele falou assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, sabei que as coisas que eu vos mando são mandamentos do Senhor. Irmão, o Deus que deu 10 mandamentos, se ele quiser dar mais 80, ele dá. E ele usou o apóstolo Paulo, temos que obedecer, mas foi ingressado depois. A igreja primitiva não trabalhava com essas cartas de Paulo, e o povo alcançava a salvação do mesmo jeito. Amém? Quando a Bíblia fala que lá no juízo final vão ser abertos livros e livros, é as cartas de Paulo. Por isso que Paulo, quando falou obras da carne e frutos do Espírito, que ele falou da lascívia, que no dicionário significa sensualidade em excesso. Aí quando ele terminou, essas mulheres gostam de ficar de peito fora, roupa justa, sensualidade em excesso. Você está cometendo uma lascívia. Tem salvação para mim? Não. Vou te provar agora. No final das cartas, obras da carne e frutos do Espírito, o apóstolo Paulo falou assim: acerca das quais vos declaro: não herdarão o reino de Deus quem tais coisas pratica. Você está achando que no juízo final não vai ser aberta essa carta de Paulo? Não. Ele fechou o céu para quem pratica a lascívia.
Por isso que os mandamentos de Paulo são mandamentos do Senhor. Pode ler lá. Coríntios 14, 9. Ele falando sobre isso. Amém? Então vamos lá em Mateus 15, 2, 3. Por que transgride os seus discípulos a tradição dos anciões? Ele reclamando dos discípulos. Não lava as mãos quando come? Mandamento de homem. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgride vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Jesus tinha uma palavra boa, né? Mateus 6,1 fala assim: guardai de exercer vossa justiça diante dos homens, a fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao Pai Celeste. É o tal de ficar filmando os irmãos orando. Né? Amém? Ficar lá, a igreja está toda orando. Não vai receber galardão nenhum. Ficar falando pro povo que está jejuando: eu estou 60 dias no jejum, irmão, eu estou na graça. Não vai receber galardão nenhum. Amém? Mateus 6,5. E quando orardes? Ah, não. Essa aqui já está pulando para outra coisa. Já não tem nada a ver com o que eu queria falar. Amém? Então lá em Romanos fala que o pecado é a transgressão da lei. Saiu da boca do apóstolo Paulo. Como que a lei pode ser quebrada? Amém, irmão? Não fala isso não. Amém? Se você não crê em visão, tira o livro de Apocalipse fora. Amém? Cartas de Paulo, recado para os dirigentes, foi achada depois. É como se fosse um telefonema para o dirigente. Boas novas. Aí já tem que ter uma vigilância maior, porque a Torá está abrindo a boca e fechando. É o próprio Senhor Jesus, é a própria Torá. A Torá voltou a falar. A boca da Torá voltou a ser aberta. Aquela Torá que estava fumegando lá no monte, que começou a escrever na pedra, tinha voltado a falar. Andando entre os homens. Tem que ser mais vigiada. Mas a palavra de Deus sempre foi a lei de Deus. Amém? Nunca mais fala que a lei foi quebrada, irmão. Porque você vai dar conta disso. E heresia é obra da carne. Que Deus abençoe. Se esse estudo aí valeu para você, faz oração em favor do pastor Santos. Você viu aqui, o inimigo pelejando. Mas Deus vai nos dar a vitória em nome de Jesus. Amém, irmão? Qual será o nome desse estudo, pastor? A lei de Deus foi quebrada? Amém? A lei de Deus foi quebrada? Sim ou não? Amém? Vai ser o nome desse estudo. Ou se eu colocar outro, você vai entender. Deus abençoe. Fiquem em paz.